onde tem esse título e onde tem esse logo, onde está escrito a nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Eu quero dar bastante ênfase para esse título, para os irmãos entenderem o quanto isso é importante. A gente precisa assimilar. Acho que a gente precisa todos os dias falar isso para nós, né? É a minha missão, né? A edificação da igreja é a minha missão. Então eu queria que os irmãos repetissem comigo: é a minha missão. É a minha missão. É a minha missão. É a minha... Senhor Jesus. Com esse sentimento, né, irmãos, de que a edificação é a minha missão, nós temos desfrutado muito a importância da gente lutar contra uma cultura chamada cultura do clericalismo. Não sei quem já ouviu esse termo, né? Então essa cultura do clericalismo, onde existem os clérigos e os leigos. Essas palavras, irmãos, em momento nenhum são citadas na Bíblia. Isso foi uma invenção do homem, a partir do momento que a igreja começou a ter uma hierarquia. Começou a existir clérigos e leigos. E a palavra profética vem dizer para nós hoje que faz parte da nossa missão lutar contra essa cultura do clericalismo, porque essa cultura, ela afasta você de Deus. Essa cultura de clérigos e leigos tira a sua missão, né? Ela diz que se você é um leigo, você não faz parte do clero, sua missão não é a edificação da igreja. Sua missão é qualquer outra coisa aqui nessa terra. Sua missão é qualquer outra coisa na sua vida, né, os seus objetivos. Senhor Jesus. Então, essa cultura do clericalismo, ela vem dizer para nós que eu tenho ali um pastor, tenho um padre, tem alguém que intercede, né, no meu lugar, tem alguém que a missão dele é a edificação, a missão dele é a conexão com Deus, né? Mas nós temos que lutar contra isso, porque é a minha missão. Senhor Jesus, não existe os clérigos e os leigos. Eu repito aqui, né? Inclusive pesquisando sobre esses dois temas, né? Eu achei essa definição. Uma identificação dessa definição, né? Dizia assim, uma nota dizia assim que não está na Bíblia, clérigos e leigos. Foi o homem que inventou isso, né? A partir do momento que a igreja começou a ter hierarquia. E isso atrapalha muito a edificação da igreja. Isso atrapalha muito a obra de Deus aqui na terra. Senhor Jesus, então é a minha missão, a edificação da igreja. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então, irmãos, o título dessa semana, né? A presença invisível do Senhor e a palavra profética. Já adiantando para os irmãos, né? A gente desfruta que essa presença do Senhor, isso precisa ser a nossa oração. Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Oh, Senhor Jesus, eu quero sentir a Tua presença. E através da palavra eu vou sentir a presença do Senhor. Por isso que esse título ele é relacionado, né? A presença invisível de Jesus e a palavra profética. Então, por meio da palavra, por meio de eu imergir na palavra, por meio de eu buscar a palavra, de eu desfrutar dessa palavra, eu vou poder sentir a presença do Senhor. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nesse sentimento eu quero abrir a Bíblia com os irmãos. Livro de Mateus, capítulo 4. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Esse é um versículo bastante importante nessa mensagem. Eu queria ler ele com os irmãos. Mateus capítulo 4, versículo 4. Vamos ler todo mundo junto? Amém? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Senhor Jesus, não só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, ainda nessa mensagem, o irmão vem mostrar a importância desse versículo e a importância da palavra atualmente, né? Em toda a história da igreja, a importância da imersão na palavra, a importância da minha postura diante da palavra, da minha postura de busca diante da palavra. Então, nessa mensagem, o irmão também vem mostrar ali sobre a criação em Gênesis, no jardim, onde o Senhor já tinha criado todas as coisas. Deus criou todas as coisas, né? Criou todo o jardim e depois criou o homem. Mas a gente vê também ali em Gênesis que Deus falava com o homem. Então o homem já tinha a palavra desde ali daquele momento. Senhor Jesus. Então essa mensagem, né, a presença invisível de Jesus e a palavra profética, ela vem mostrar o quanto nós precisamos da palavra, o quanto eu preciso amar, buscar a palavra do Senhor, praticar a palavra, né, com simplicidade, com obediência. Então nesse contexto do Jardim do Éden, o irmão mostrou para nós que exteriormente tinha tudo ali para o homem, né? Tinha sustento, tinha bem-estar. E atualmente é da mesma forma. Exteriormente você pode ter tudo nesse mundo. Você pode ter tudo que você precisa exteriormente falando. Mas internamente, como que você está? Internamente o Senhor mostra para nós que nós precisamos de Deus. Internamente o homem precisa da palavra de Deus. Oh Senhor Jesus, independente da minha condição externa, internamente eu preciso ter comunhão com o Senhor, preciso ter intimidade com o Senhor. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então eu ainda vou falar algumas vezes, mas eu quero que os irmãos saiam daqui hoje com essa oração, né? Lembrando desse pedido de oração. Senhor, eu quero sentir a Tua presença invisível. Me faz sentir a Tua presença. Isso é importante para nós. Senhor Jesus. Então, essa mensagem também fala muito sobre propósito. Propósito do Senhor diante da palavra. Propósito do homem diante da palavra. Mas aqui os irmãos que estão com o alimento diário, na página 22, quem puder acompanhar, ele resume essa mensagem dizendo assim: a presença invisível do Senhor e a palavra profética. Perdão. Veremos a importância da palavra de Deus para o cumprimento de seu propósito na terra. Todas as coisas foram criadas pela palavra, que é tudo de que o homem necessita. Veremos também que por meio da palavra podemos desfrutar a presença invisível do Senhor. Por fim, entenderemos que Deus conta conosco. Olha só, irmãos, lembra da minha missão. Deus conta com você, a igreja, para colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo. Para isso, precisamos ser simples e obedientes à palavra profética. Esse parágrafo resume essa mensagem. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Então, se nós sairmos daqui constituídos desse trecho, né, da importância do propósito da palavra, o quanto eu devo amar a palavra, o quanto eu devo buscar a palavra e ser simples e obediente a essa palavra. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, lembrando o versículo que nós lemos, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós vemos que a palavra do Senhor para nós também é um alimento. Eu preciso me alimentar da palavra. Eu já falei aqui algumas vezes, o cristão, nós atualmente, né? O cristão não precisa se preocupar com o pecado. Meu foco não é mais me preocupar com não pecar. Meu foco hoje tem que ser me preocupar em me alimentar de Cristo. Preciso me alimentar. Se eu não me alimentar, irmão, se eu não me alimentar da palavra, eu fico anêmico, eu fico carente, minha vida passa a ficar sem sentido. Senhor Jesus. Então nosso foco hoje, enquanto cristão, é se alimentar da palavra. De maneira prática, como que isso acontece? Buscando a palavra de Deus, individualmente, coletivamente. Nós vamos ver a importância da igreja nessa mensagem também. Senhor Jesus. Então,
Bom, ele prossegue aqui na página 23, dizendo assim: nossa grande necessidade é a palavra de Deus. Por isso o Senhor nos deu a incumbência de levá-la por toda a terra habitada. Amado leitor, que você tenha esse desejo. Olha só, irmãos, isso precisa nos constituir. Ter esse desejo de se alimentar da palavra de Deus e suprir as pessoas ao seu redor. Isso precisa estar bem claro para nós, né? E agora, nesse ano de 2022, quanto isso foi falado para nós, né? Graças ao Senhor. Do quanto eu preciso me constituir, o quanto eu preciso me alimentar para poder fluir esse rio, para poder fluir essa vida e alcançar as pessoas ao meu redor. Oh Senhor Jesus, então esse precisa ser o meu encargo, essa precisa ser a minha missão, a edificação do corpo de Cristo. Oh Senhor Jesus, graças ao Senhor. Irmãos, de uma maneira bem prática, né, falando ainda da nossa missão, a nossa missão, ela diz respeito a propósito, né? Qual que é o seu propósito? Qual que é o propósito do Senhor? Senhor Jesus, nós temos visto muito isso também, né? Internamente, a nossa comunhão com o Senhor, né? Qual é o nosso propósito? O que está no nosso coração? O Senhor tem perguntado isso cada vez mais para nós, né? Por que você está na igreja? Por que você está buscando o Senhor? Com qual propósito? Senhor Jesus, aqui eu quero ler com os irmãos, no livro de Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55. Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. A partir do versículo 2. Senhor Jesus. Isaías 55. Eu vou ler alguns versículos para os irmãos. Vamos ler aqui a partir do versículo 2. Nesses versículos, irmãos, que nós vamos ler agora, fala da relação do homem com o propósito do Senhor. A relação do homem com o propósito de Deus. Senhor Jesus, olha só, a partir do versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Vamos mais para frente no versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Olha só o propósito do Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só, a importância aqui, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nos próximos versículos, a partir do versículo 10. Aqui fala sobre cumprir o propósito de Deus. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Ainda o versículo 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta,
E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Senhor Jesus. Então aqui nesses versículos a gente vê o propósito da palavra de Deus, a vontade de Deus, né? O Senhor, Ele libera a palavra para que gere frutos. Então o propósito do Senhor é gerar frutos, né? A palavra profética, ela precisa gerar frutos. A palavra que eu ouço precisa gerar frutos, precisa primeiro gerar frutos na minha vida, primeiro os frutos ali do Espírito, primeiro precisa frutificar, aumentar mais da natureza divina dentro de mim, e esses frutos têm que aumentar a ponto de alcançar outras pessoas. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, ainda eu quero ler mais um versículo, Salmos capítulo 81, Salmos capítulo 81, versículo 13. Ainda, irmãos, falando sobre a relação do homem com o propósito de Deus. Salmos 81, 13. A partir do 13. Olha só. O homem que compartilha o propósito do Senhor, o homem que faz a vontade do Senhor. Olha só o que acontece. A partir do versículo 13: Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Olha só o que aconteceria, irmãos. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Olha só o versículo 16: Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Oh Senhor Jesus, olha o que o Senhor promete para o homem que é encabeçado por Cristo. Nós temos desfrutado tanto sobre encabeçamento, sobre governo, a importância de eu ser encabeçado por Cristo, a importância da minha casa ser encabeçada por Cristo. E olha só o que o Senhor promete, olha só o resultado de quem é encabeçado por Cristo. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Senhor Jesus, então isso o Senhor mostra para nós com relação ao propósito de Deus, que fala sobre o propósito de Deus. Oh Senhor Jesus, mas muitas vezes, irmão, o propósito de Deus não é o meu propósito. Muitas vezes a vontade de Deus não é a minha vontade. Senhor Jesus, então Jesus ensinando os discípulos a orar, Ele disse que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então no céu não tem problema nenhum para ser feita a vontade de Deus. No céu está tudo perfeito, mas quando vem para a terra, a vontade de Deus ela vai de encontro com a minha vontade. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, lembra que a nossa missão é a edificação da igreja, é a edificação do corpo de Cristo. Senhor Jesus. E agora eu queria ler um versículo com os irmãos a respeito do propósito do homem. Olha o que o Senhor fala sobre o propósito do homem diante dessa situação. Vamos ler aqui em Colossenses capítulo 3. Os irmãos vão entender mais para frente por que eu estou falando tanto de propósito. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, olha só. Olha só, está falando para nós, irmãos, com relação ao nosso propósito, com relação ao seu propósito, com relação à sua vontade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Todo mundo aqui foi ressuscitado juntamente com Cristo. Creio que ninguém aqui tem dúvida disso. Irmãos, se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha só o versículo 2: Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Senhor Jesus. Então o Senhor sabe o quanto a árvore do conhecimento do bem e do mal colocou outros propósitos na cabeça do homem.
né? O quanto o mundo coloca outros propósitos na cabeça do homem, quanto o mundo dificulta o Senhor de cumprir o propósito dele aqui na terra. O Senhor sabe de tudo isso. Então olha o que o Senhor fala para nós, né? Diante de tudo isso, diante de tudo que você está passando, diante de todos os problemas, diante de todas as suas vontades, busca as coisas lá do alto, pensa nas coisas lá do alto, né? De uma maneira prática. Como que eu vou para o Espírito? Como que eu vou desfrutar de Deus no Espírito? Buscando as coisas lá do alto, pensando nas coisas lá do alto, né? O que tem ocupado em mais tempo a sua mente? Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, eu já falei isso aqui outras vezes, né? A gente não pode impedir que nenhum pássaro sobrevoe a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que ele faça um ninho na nossa cabeça, né? Então, o que você tem pensado? O que você tem buscado? Senhor Jesus, independente do propósito que você tenha, independente da vontade que você tem, o Senhor tem falado para nós: busca as coisas lá do alto, pensa nas coisas lá do alto, busca a palavra, busca o Senhor, busca a igreja, busca servir o Senhor. Oh Senhor Jesus, busca estar junto dos irmãos, busca ter comunhão com os irmãos, independente de qualquer situação. Senhor Jesus, então essa é a relação do homem com o próprio propósito, né? Diante do que eu estiver passando, independente da situação, da vontade, do sonho, preciso buscar o Senhor. Meu foco precisa pensar nas coisas lá do alto, precisa buscar as coisas lá do alto. E por que isso, irmãos? Porque a gente precisa lutar contra a cultura do clericalismo. Por que eu tenho que buscar as coisas lá do alto? Senhor Jesus, porque eu não sou um leigo, né? Porque eu não faço parte dos leigos ou dos clérigos, mas eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou um membro do corpo de Cristo, e o Senhor precisa de mim, o corpo precisa de mim, né? Você vê, poxa, quantos irmãos estão faltando hoje, né? Tantos irmãos fazem falta aqui. Então, o corpo precisa de cada membro. A gente viu em mensagens anteriores, né? Onde todos os membros bem ajustados, né, com auxílio de cada parte, efetua o aumento, efetua o crescimento, a edificação. Oh Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Então, quem está acompanhando aqui na página 26, no Alimento Diário, ele diz assim: a palavra do Senhor tem de ser cumprida e precisa resultar em algo, produzir frutos para Deus. Esse é o significado de não voltar vazia. Da mesma maneira que a chuva e a neve que caem do céu não voltam para lá sem antes cumprir o propósito de regar e fecundar a terra, também a palavra que sai da boca de Deus cumpre o seu propósito. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a palavra, ela vai cumprir o propósito. Agora eu preciso escolher ser esse canal que o Senhor vai usar para cumprir o propósito. Eu preciso frutificar, essa palavra precisa frutificar na minha vida, Senhor Jesus, e cumprir esse propósito do Senhor. Oh Senhor Jesus. Mais à frente aqui ele diz assim: quando obedecemos a palavra do profeta, temos alegria e paz. E graças ao Senhor, eu estou na vida da igreja desde que eu nasci, e eu nunca vi a gente estar num período tão alegre, de tanto desfrute como a gente está agora, né? O Senhor, Ele tem santificado, o Senhor, Ele tem abençoado cada vez mais a igreja, o Senhor tem fechado aí todas as brechas, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor tem intensificado a edificação da igreja nesses últimos tempos. Graças ao Senhor, nós temos um profeta, né? Nós sabemos que o Senhor fala conosco pelo profeta. Então, olha o que ele diz aqui: quando obedecemos a palavra do profeta, temos alegria e paz. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, nosso desejo é que a palavra cumpra cabalmente o propósito para o qual foi enviada. Senhor Jesus. Então, irmãos, ainda eu queria salientar aqui na importância de crer na palavra, de praticar a palavra. Não é apenas crer,
né, mas praticar a palavra. Então a gente viu claramente em mensagens anteriores que a fé, ela vem acompanhada de obediência. O Senhor Jesus, na trajetória dele aqui na terra, ele tinha fé, tinha comunhão com o Pai, mas tudo isso estava acompanhado com obediência. Senhor Jesus, então eu preciso deixar essa palavra produzir frutos na minha vida. Então vamos deixar a palavra produzir frutos, irmão. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda falando sobre a função da palavra profética na frutificação, Senhor Jesus, aqui na página 28, quem puder acompanhar, o título é A Função da Palavra Profética. E aqui eu queria colocar isso como uma pergunta, né? E a resposta é a santificação. A função da palavra é a santificação. Senhor Jesus, e aqui eu queria falar um pouco mais sobre santificação. A gente tem desfrutado bastante sobre esse termo, né? Sobre a santificação, sobre ser santo. Senhor Jesus, o mundo hoje ele tem um padrão de santidade. Ele também tem um padrão do que é ser santo, né? Do que é ser correto. Senhor Jesus, e infelizmente ainda muitos cristãos creem nesse padrão de santidade. Mas o Senhor ele tem um outro padrão de santidade. O padrão de santidade do Senhor é o próprio Jesus. Então essa santificação a gente já estudou, que ela é uma transformação metabólica. Lembra que eu falei de me alimentar? A partir do momento que eu me alimento de Cristo, é uma transferência de natureza, onde o Senhor tira tudo de nós, do velho homem, e coloca mais de Cristo dentro de nós. Então quando eu olho para os irmãos, eu preciso ver Cristo. Não quero ver o homem, não quero ver a natureza humana, que é cheia de problema. Preciso ver Cristo, porque nós estamos passando por esse processo de santificação, de transformação. E quero deixar isso bem claro para os irmãos, não é de acordo com o padrão do mundo. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui eu quero ler um versículo com os irmãos, no livro de Efésios, capítulo 5. Ainda quero falar um pouco para os irmãos desse padrão de santidade que o mundo prega para nós, principalmente para os cristãos. Isso é muito sutil. Efésios capítulo 5. Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 25, 26. Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26, eu vou ler para os irmãos. Aqui está falando da palavra. Olha só: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Olha só, irmãos, a função da palavra: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então é um processo. Olha o que o Senhor está fazendo conosco, com a igreja. Ainda quero ler aqui o 27, ele fala assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Senhor Jesus, essa é a obra que o Senhor está fazendo em nós. Esse é o processo de transformação. O Senhor está tirando toda a ruga, o Senhor está tirando toda a sujeira. Oh Senhor Jesus, por meio desse encabeçamento, por meio do meu desfrute, não é mais a minha preocupação em não pecar, não é mais a minha preocupação em fazer algo. Irmão, a sua preocupação hoje tem que ser em desfrutar da palavra, tem que ser em desfrutar do Senhor. Isso deve ocupar a minha mente, isso deve ocupar os meus pensamentos, né? Buscar a palavra, porque é ela que vai fazer essa obra de transformação, essa obra de encabeçamento, de santificação. Lembra, a santificação é uma transferência de governo. Ó Senhor Jesus, o Senhor vai nos governando cada vez mais, vai inserindo em nós mais da natureza divina, mais da natureza santa. Ó Senhor Jesus, e vai acontecendo o quê? Um alinhamento de propósito.
Lembra que muitas vezes a minha vontade é diferente da vontade de Deus. Meu propósito é diferente do propósito do Senhor. Mas aqui, por meio da palavra, ela faz essa obra de alinhamento de propósito. Então, meu propósito que era diferente, o propósito do Senhor estava aqui, o meu propósito era diferente. Eles começam a se alinhar e se ajustar. O Senhor começa a se ajustar, a nos ajustar. Senhor Jesus. Então, aqui ainda na página 28, ele fala assim: a palavra tem a função de santificar. Essa santificação é disposicional, ocorre em nosso interior, pois ainda temos coisas do velho homem, isso é, ainda temos muitos elementos da velha criação dentro de nós. Precisamos ser santificados para receber a nova criação. Isso não ocorre de uma vez por todas. Lembra, irmãos, é um processo. Primeiramente, fomos santificados por meio da regeneração, do novo nascimento. Essa é a santificação posicional. Por esse ato de fé, Deus nos tirou de uma posição comum e nos introduziu nele mesmo, ou seja, em uma posição santa. Contudo, esse processo de santificação prossegue. Oh, Senhor Jesus! Então, graças ao Senhor, uma obra que nós não podíamos fazer, o Senhor fez no nosso lugar. O Senhor te transferiu de posição. Aqui a gente viu bem claro o testemunho do irmão Wellington, né? Vou usar aqui o testemunho dele. Ele foi transferido de posição, né? Agora ele está na igreja. E nessa nova posição, o que acontece? Essa posição é adequada para ele receber a palavra. Essa é a posição adequada que o Senhor consegue transformar. É a posição que o Senhor consegue me moldar, que o Senhor consegue trabalhar em mim. Só que isso exige de mim uma atitude. Eu preciso ter uma postura nessa posição, a postura de permanecer, a postura de descansar no Senhor. Tem um louvor que fala, né? O teu trabalho é descansar em mim. Senhor Jesus, então eu fui transferido, eu estou numa nova posição, eu estou num novo lugar onde o Senhor me colocou. E a minha atitude tem que ser de permanecer. É pelo permanecer, irmãos, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Permanecendo que o Senhor vai trabalhar em mim. É permanecendo que o Senhor vai realizar esse processo. Que se eu mudar de posição, se eu ir para outro ambiente, o Senhor não consegue me alcançar. Senhor Jesus, o Senhor não chega até mim, porque Deus é santo. Senhor Jesus, e hoje o Senhor Ele usa a igreja para se dispensar. Ele usa a igreja para liberar essa palavra. Então por isso eu preciso estar na igreja. Senhor Jesus. Então olha só, ele ainda segue dizendo assim: a palavra nos renova e nos transforma interiormente. Trata-se de um metabolismo espiritual. A palavra apresenta a Cristo como uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Por isso devemos amá-la. Somos gratos ao Senhor, pois sua palavra tem sido abundante em nosso meio. Senhor Jesus, então eu quero ter esse coração de amar a palavra, de não desprezar o que eu estou ouvindo, mas de amar, de praticar a palavra, de ter esse amor reverente à palavra. Irmão, precisamos crer que o falar profético é o falar de Deus. Se crermos nisso, a palavra operará eficazmente em nós. Portanto, quem crê, recebe. E a palavra operará eficazmente na pessoa. Às vezes ouvimos a palavra, mas ela não opera eficazmente em nós. Por quê? Porque ainda nos falta fé. Precisamos crer. Oh, Senhor Jesus. E essa é a importância da fé, a importância de crer. Oh, Senhor Jesus. Então, preciso estar com o tanque cheio, né? O irmão mostrou para nós que a palavra é o nosso combustível. Preciso me alimentar da palavra. Quando eu abrir a minha boca, precisa sair a palavra de Deus. Oh, Senhor, precisa sair essa vida, precisa sair mais dessa água viva, desse rio. Senhor Jesus. E aqui, ainda quero, Senhor Jesus, ler um versículo. Quem deixou aí no livro de Efésios, ainda continua aí no capítulo 1, vamos voltar um pouquinho. Ainda falando sobre a santificação, irmãos, lembra da função da palavra profética? Qual que é a função da palavra? A santificação, a transferência
de natureza, né? Essa transformação metabólica. Essa é a santificação. Isso é de acordo com o padrão de Deus. Vamos ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim, Efésios 1, 4. Olha só: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, olha só, perante ele, em amor. Então, o Senhor, Ele está me transformando em santo e irrepreensível perante Ele. Não é perante os homens, não é perante o padrão humano, mas é perante o Senhor. Esse padrão de santidade é o padrão de Deus. Oh Senhor Jesus! E aqui eu ainda queria falar um pouco mais sobre isso, irmãos. Porque o mundo hoje, ele tem um padrão de santidade, sabia? Sabia inclusive que Satanás também quer pregar santidade para você? Ele também tem um padrão de santidade para você. De acordo com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele também tem um padrão. O mundo hoje prega para você um padrão de santidade. Aquele padrão que Jó andava. O livro de Jó começa como? Um homem justo, íntegro, reto. Isso para o mundo é muita coisa, né? Isso aí é um padrão. Eu ser justo, eu ser um bom pai, eu ser um bom marido, isso ainda faz parte do padrão do mundo, né? Lógico, os padrões do mundo têm mudado muito, mas vamos considerar aí o melhor cenário. Diante do mundo, esquecendo o fato de eu ser cristão, eu preciso ser um bom pai, preciso ser um bom marido, né? Eu preciso ser um bom profissional, preciso exercer bem o meu trabalho, preciso ser um bom filho. O mundo fala isso para nós, mas ainda quero repetir para os irmãos, ainda é de acordo com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui para nós, na visão humana, o bem e o mal têm caminhos opostos, mas para o Senhor faz parte da mesma árvore, está na mesma árvore, né? Então, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser tudo isso que eu falei aqui. É lógico que o Senhor quer que eu seja um bom pai, o Senhor quer que eu seja um bom esposo, um bom profissional. Deus quer isso de mim, mas dependendo da árvore da vida, dependendo dEle, né? Não dependendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Senhor Jesus, e aí, irmãos, entra o meu propósito, o porquê que eu faço algo, porquê que eu sou um bom marido, por que eu sou um bom profissional? Qual que é o meu propósito ao ser um bom profissional? É receber o meu salário? É ter um status diante da sociedade? Por que eu sou um bom marido para minha esposa? Qual que é o meu propósito de ser um bom marido? Senhor Jesus, meu propósito é ter uma reputação, meu propósito é não ser mal falado, não ser mal visto. Isso pode ser que seja o meu propósito, né? O mundo prega isso para nós, mas essa motivação está errada. Eu preciso sim ser um bom marido, preciso sim ser um bom profissional, mas porque eu dependo de Deus, porque Deus habita dentro de mim, porque o Senhor habita dentro de mim. E se eu fizer algo contra a minha esposa, eu não vou estar ferindo apenas a minha esposa, mas eu vou estar ferindo o Deus que eu sirvo. Isso precisa ser sério para mim, isso precisa fazer parte do meu propósito, né? Senhor Jesus, eu estou aqui na igreja, eu estou aqui nessa reunião, porque eu tenho um propósito claro na minha vida, porque eu tenho uma visão, porque eu tenho a visão de que eu sou membro do corpo. Porque se eu estiver aqui, irmãos, por qualquer outro motivo, eu sinto lhe informar, mas é questão de tempo você sai, questão de tempo você para. O homem não consegue sustentar nada. Se o teu propósito não estiver em Cristo, independente do propósito que você tiver, ainda é muito raso. Se o meu propósito de ser um bom profissional não estiver em Cristo, ainda é um propósito muito raso, né? Se o meu propósito de ser um bom marido não estiver em Cristo, ainda é muito raso. Senhor Jesus, digamos que naturalmente eu tenho algum problema com isso, eu tenho algum problema com infidelidade. Se naturalmente eu tiver isso e o meu propósito não tiver em Cristo, é questão de tempo até eu cair, é questão de tempo
até eu cair nisso. Senhor Jesus, então nosso propósito deve estar em Cristo. Senhor Jesus, nosso propósito deve estar alinhado com Cristo, nos padrões de Cristo. Lembra, esses padrões do mundo, esses padrões da árvore do conhecimento do bem e do mal, o objetivo de Satanás com tudo isso é afastar você de Deus. Satanás quer ficar cozinhando você na sua vida bem-sucedida exteriormente, sem nenhum problema, mais longe de Deus. Isso é vantagem para ele. O objetivo dele atualmente não é necessariamente fazer você pecar. Você pecar, você cair, é um lucro que ele tem, mas o objetivo dele é fazer você mudar de posição. O objetivo dele é fazer você desistir, não é fazer você tropeçar, porque o Senhor já venceu o pecado. Senhor Jesus, então se você tropeçar, você pode continuar, você pode levantar e continuar andando, mas não desista. Oh Senhor Jesus, então eu preciso ter um propósito firme hoje diante do Senhor. Eu preciso ter isso claro para mim. Por que eu busco o Senhor? Diante de todas as áreas da minha vida, né? Por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, então qual que é o meu propósito de estar na igreja? Oh Senhor Jesus, aleluia, oh Senhor Jesus. E ainda que eu queria falar um pouco com os irmãos sobre estar na igreja, sobre o propósito de estar nas reuniões. Isso precisa ser muito forte para nós, irmãos. Isso precisa ser muito claro para nós, do porquê que eu estou na igreja. Senhor Jesus, humanamente falando, eu posso ter motivos para parar de me reunir toda semana. Humanamente falando, eu posso ter motivos para desistir toda semana, se o meu propósito não estiver no Senhor. Ali em Hebreus fala, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, enquanto eu sustentar minha vida cristã com a força do meu braço, ela vai ter ali um prazo de validade. Enquanto eu sustentar o meu casamento com a minha força, com a minha capacidade, ele vai ter data de validade. Senhor Jesus, porque é só o Senhor que consegue sustentar, o Senhor que precisa me sustentar, o Senhor que precisa sustentar o seu propósito. Senhor Jesus, irmãos, João Batista teve motivos, criou motivos para parar de seguir o Senhor, para não reconhecer. Imagina, pensa em alguém que no início das Escrituras diz que no ventre da mãe dele, ele reconhecia o Senhor. Olha a sensibilidade que ele tinha, dentro da barriga da mãe dele ele já reconhecia Jesus, e mais para frente, ao ponto dele chegar para o Senhor e perguntar se era ele o Messias ou se ele teria que esperar outro. Então, parafraseando aqui, né, João Batista ele teve motivo para parar de reunir. Ele falou depois, né, poxa, Jesus não foi me visitar, eu estava na prisão, ele podia ter feito assim, eu podia ter saído de lá. Ele não foi levar comida para mim. Ele tinha um monte de motivo. E humanamente hoje você tem um monte de motivo para não estar aqui. Você tem um monte de motivo para estar fazendo N coisas. Oh Senhor Jesus, mas nós precisamos ter um propósito. O que faltou para João Batista? Ter e continuar com esse propósito claro, com essa visão clara. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então olha só, alguém que conseguiu achar defeito em Jesus, alguém que conseguiu achar problema, e se ele tivesse aqui hoje e explicasse isso para vocês, talvez você podia até concordar com ele. Realmente, você deve ter se sentido muito ofendido, né? Poxa, eu fiquei afastado por tanto tempo, fiquei alguns meses sem vir na reunião. O irmão Geriel, que é meu amigo, não foi me visitar, o Everton não foi me visitar, ninguém perguntou o que aconteceu comigo. Isso é um motivo para eu não voltar mais. Isso já é um motivo, né? Entre várias outras coisas. Mas o meu propósito diante do Senhor precisa estar claro. Eu não posso depender das pessoas, eu não posso depender do homem, eu não posso olhar para o homem. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então graças ao Senhor, porque hoje o Senhor vem falar para nós desse propósito claro, quanto a minha visão precisa estar clara, Senhor Jesus. E aqui eu já preciso finalizar. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus,
Para finalizar, eu queria ler aqui com os irmãos na página 31. Senhor Jesus, aleluia. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui no último parágrafo diz assim: Tomé não esteve presente àquela reunião e perdeu a aparição do Senhor. Por isso não devemos faltar às reuniões da igreja. Tomé não esteve presente justamente à reunião em que o Senhor soprou o Espírito. Temos a promessa de que o Senhor estará presente em nossas reuniões, porém de forma invisível. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Oh Senhor Jesus. E ainda tem bastante coisa dessa mensagem para falar, mas nós vamos continuar amanhã. Queria encerrar aqui falando isso para os irmãos, né? Eu comecei falando esse versículo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. A gente precisa crer nessa palavra. Preciso crer que o Senhor está me transformando. Preciso crer nesse processo de santificação, independente de qualquer coisa, irmãos. Preciso crer nesse propósito. Eu venho para a reunião, venho ter comunhão com os irmãos por um propósito, para eu ser mais transformado, para eu ser mais trabalhado, para o Senhor me santificar um pouco mais. Isso precisa estar claro para mim. Senhor Jesus. Irmãos, eu finalizo por aqui e amanhã a gente continua essa mensagem.